falar de uma coisa sensível aqui. Ninguém levantou o assunto, né? Eu vou falar agora da coisa que dá mais polêmica no Brasil. Eu vou falar agora do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu pôr até numa cor melhor, sabe qual é? Eu vou pôr numa cor mais interessante. Vou pôr, por que não? Põe vermelhinho, por que não? Não tem problema. Professor, essa canetinha não abre, né? É uma canetinha. Abriu! Ele abriu. Eu acho que não abria só porque ele vai desenhar o Supremo, então eu não vou deixar a caneta abrir. Foi adquirida com a legalidade. Foi adquirida com a legalidade, é. E para mostrar o quanto o Brasil, olha, o Supremo Tribunal Federal tá aqui. Que lindo! Deixa eu falar um pouquinho, porque vocês sabem por que é assim no Brasil? Deixa eu dizer. Os Estados Unidos fizeram a primeira Constituição do mundo moderno. Eles criaram a primeira república com tripartição de poderes. Eles criaram uma das primeiras declarações de direitos do mundo, as 10 primeiras emendas de 1791 à Constituição americana. Eles têm a democracia mais desenvolvida e mais antiga do planeta. Eles fizeram a primeira Constituição, a primeira separação, direitos fundamentais e a primeira coisa. E eles decidiram que lá haveria uma Constituição, porque eles precisavam da Constituição para separar o poder entre os poderes, e eles precisavam uma Constituição para separar os estados e definir as atribuições dos estados, e lá os estados têm muito mais poder que os estados têm aqui. Eles são muito independentes. Lá o direito civil é diferente em cada estado, o direito penal é diferente em cada estado, o direito tributário é diferente em cada estado, o direito processual é diferente em cada estado, tudo é diferente em cada estado, tudo é diferente, é uma loucura aquele troço. E eles precisavam de uma Constituição que dissesse assim para o Estado: Estado, você não pode fazer isso, Estado, porque essa legislação fere a Constituição de todos nós. E aí eles inventaram, o que eles inventaram? O controle de constitucionalidade em 1803. Foram eles que inventaram o Supremo Tribunal Federal. Foram eles que inventaram o controle de constitucionalidade em 1803. Vocês entenderam? Foram eles que inventaram esse troço. E nós copiamos em 1891 o que eles inventaram. E é por isso que o Supremo tem tanto poder no Brasil como tem. Porque os americanos inventaram isso desse jeito. Por que eles inventaram isso desse jeito? Sabe por quê? Porque eles não queriam um parlamento inglês. Um parlamento inglês, nós sofremos na mão daquele parlamento desgraçado dos ingleses por 200 anos, nós não queremos esse parlamentarismo aqui de jeito nenhum. E nós não queremos um rei francês aqui, mas nem a pau. O cara gastou uma grana preta para ajudar a gente a ganhar a guerra dos ingleses, eles ajudariam qualquer um. Quando os ingleses ajudariam qualquer um, é concorrente principal, mas é igualzinho. Se é contra ele, eu torço contra. É isso que os franceses fizeram. Eles deram uma grana para os Estados Unidos ganhar a guerra. Ganharam a guerra e entraram numa revolução francesa porque não tinha mais grana para nada, que eles tinham investido tudo nos Estados Unidos. Só que os americanos olharam para eles: muito obrigado, meu inimigo. Merci, mas rei aqui, não. E o que eles decidiram? Nós vamos ter um legislativo separado de um executivo e nós vamos poder grande força no poder judiciário, porque nós acreditamos nas nossas liberdades que estão na Constituição, que é este poder que não é legislativo e que não é executivo, que vai cuidar da Constituição. Foram eles que inventaram esse troço. Por isso que é assim. E no Brasil é assim por causa deles. Entenderam? Isso é passível de crítica? Claro que é. Sempre foi. Vocês entenderam por que eles puseram muito poder no poder judiciário? Porque eles não queriam um parlamento nem um rei sobre eles, mas eles preferiam juízes, que eram muitos, para defender a Constituição, e uma corte constitucional que defendesse a Constituição. Claro, eles não eram brasileiros, né? Nós somos brasileiros. O Supremo tem 11 ministros, os Estados Unidos tem 9. Claro, eles não gostam de futebol. Se eles gostassem de futebol, eles tinham posto 11 juízes. Nós gostamos de futebol, a gente põe 11 ministros. Ninguém ri, né? Professor, o povo aqui não ri? O que acontece? O povo não ri. Nossa, essa foi assim, especial para rir. O povo não ri. O povo não ri. Aliás, a gente mete o pau no Supremo, né? Mas a escalação do Supremo é mais conhecida que a da seleção brasileira. O senhor torce pro Palmeiras? São Paulo. Sabe me dar de cor a escalação do São Paulo? Não sabe, mas do Supremo sabe, né? Do Supremo sabe! Do Supremo ele sabe. Não é?
Bom, eu não sei a escalação do Santos, pô. Quem que sabe a escalação do Santos? Nem o técnico sabe qual é a escalação do Santos, pô. Nem o técnico sabe, pô. Nem precisa saber também. Ano que vem vai estar na segunda divisão. Ninguém vai nem ouvir falar mais do Santos. No próximo ano vai ter. Bom, voltando. Poder Judiciário, tá aqui. Gente, isso aqui sempre foi muito criticado. Eu preciso beber uma aguinha, tá? Vocês estão vendo o gás que eu tô dando nesse troço, né? Eu tenho duas opções aqui. Eu tô aqui atrás e eu tenho duas opções. Eu tenho uma aguinha e eu tenho um Red Bullzinho. Red Bullzinho, tá? E eu vou tomar um Red Bullzinho, tá? Vocês permitem? Deixa. Tem gente que odeia Red Bull. Alguém aqui gosta de Red Bull? A minoria, a maioria não gosta de Red Bull. Bom, a gente toma uma aguinha também. Deixa eu dizer uma outra coisa, é interessante isso. Isso é interessante. A maioria das pessoas gosta de água. Eu estou naquele campo da minoria que não gosta de água. E eu tenho a estatística, é no máximo 10%. Quem aqui não gosta de água, levanta a mão, por favor. Nossa, somos nós, precisamos nos cumprimentar, viu? Somos os infelizes dessa vida, viu? Gente, unanimidade a gente não vai encontrar em nada nessa vida. Nem quando eu falo que Pelé é o amigo dentro da bola, os corintianos olham torto pra mim, palmeirense São Paulo. Não acho não, né? Demir Gaguinha é muito melhor que o Pelé. Rivelino, muito melhor que o Pelé. Caleri? Nossa, o Caleri é muito melhor que o Pelé. Toca no Caleri. Não há unanimidade. Gente, sabe como que eu resolvi o meu problema de água? Que eu não gosto de beber? Eu não gosto de beber água. Eu não gosto de beber água. Sabe o que eu faço? Eu tenho relógio. Deu hora cheia, eu tomo água. Ponto final. Nem olhei no relógio, eu tomei. Já passou da hora, porque eu não olhei pro relógio. Deu hora cheia, eu tomo água, porque eu não gosto de água. É isso. Bom, como muita gente não gosta do Supremo Tribunal Federal, deixa eu continuar explicando o Supremo Tribunal Federal. Os americanos fizeram isso porque eles rejeitaram o parlamentarismo inglês e rejeitaram o rei, a monarquia francesa. Então eles puseram o poder aqui. Mas isso sempre foi objeto de muita crítica. Olha, qual é a grande crítica? Qual é a grande crítica? Gente, como é que o controle de constitucionalidade, a constitucionalidade, ela rege os três poderes, não é? Como é que pode um dos poderes no seu órgão de cúpula dizer para os outros poderes o que eles podem fazer ou não fazer diante da Constituição, se ele está submetido à Constituição tanto quanto os outros? Entenderam? Isso é lógico? Não é nada lógico. Como é que pode a cúpula de um dos poderes dizer para os outros o que eles podem ou não fazer, se este poder está tão submetido à Constituição quanto os outros? Entenderam? Não é lógico, não é! Só que foram eles que inventaram esse troço, que fizeram a primeira Constituição, a primeira separação, o primeiro direito de propriedade e criaram o primeiro Supremo Tribunal Federal. Eles fizeram e nós copiamos esse troço. É lógico? Não é lógico, não é lógico. Mas é assim. Ai, mas por que o ministro Supremo ele é indicado pelo presidente da República e está vacinado pelo Senado? Por quê? Por quê? Porque os americanos inventaram desse jeito. É assim, é por isso que é assim. Quem indica foi eleito, o presidente foi eleito. E quem sabatina também foi eleito. Então eles têm legitimidade para estar lá, e porque a Constituição diz que é assim. Ponto final, gente. Queira você ou não, goste você ou não, é desse jeito porque é desse jeito. Tem solução para isso? Tem. Qual é a solução? Alguém quer tentar me dizer qual é a solução? Tem solução. Claro que tem solução. Eu vou pôr em vermelho também. Pôr em vermelho. Os europeus resistiram a essa história de controle de constitucionalidade e corte constitucional por mais de 100 anos. Os Estados Unidos começaram isso em 1803. Os europeus começaram a ter controle de constitucionalidade só no século XX. Os europeus, tá? Os europeus. Só que quando eles foram inventar o controle de constitucionalidade deles lá, e lá quase tudo é parlamentarismo, não é presidencialismo, quase tudo é parlamentarismo, eles resolveram dar um jeito nisso. E resolveram de um jeito maravilhoso, que nós poderíamos fazer aqui. Sabe como é a Corte Constitucional Europeia? Ela resolve esse problema. Vou desenhar para vocês, em vermelho, a Corte Constitucional Europeia. A Corte Constitucional Europeia é isto. Isto é a Corte Constitucional na Europa.
é um órgão acima dos poderes, acima dos 3 poderes, que não são tão separados e autônomos e independentes como aqui, mas são 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Ele é um poder que fica acima dos 3 poderes. Tá? É assim. Quem é que é juiz na Corte Constitucional Europeia? Em todas elas. Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, Alemanha, França, todos eles. Como é que é? Vem gente do Legislativo, vem gente do Executivo, vem gente do Judiciário e vem gente de uma OAB na vida, vem gente do voto direto. Vocês entenderam? Esse órgão, ele não pode ser acusado de nada, porque ele está acima dos 3 poderes. E ele é alimentado por gente dos 3 poderes. Na Europa, as cortes constitucionais não julgam nenhum conflito. Elas não julgam nenhum crime. Elas não julgam nenhuma ação civil. Nada. Elas só fazem controle de constitucionalidade. Vocês entenderam? É só a gente fazer isso no Brasil que teria resolvido o problema. Como fazer isso no Brasil? A gente precisa de outra Constituição, gente. A gente não se entende nem... A gente não se entende em nada. Alguém vai querer fazer outra Constituição no Brasil? Vai ser uma tragédia nacional de vez. Aí que o Brasil não vai. Por isso que não dá para fazer outra Constituição. E quando se faz um processo para outra Constituição, esse país sofre muito internacionalmente. Os investidores falam, mete dinheiro lá, não mete dinheiro nesses caras, não. A gente não sabe o que vai acontecer, que Constituição vai ser essa. Paralisa tudo! Não dá! A Constituição que nós temos é essa! E o que nós vamos fazer com isso, gente? Vamos jogar isso no lixo? Em troca de alguém que possa resolver todos os nossos problemas? Aqui todo mundo pode um monte de coisa, mas está muito longe de poder tudo. Nenhum presidente da República, se não tiver um apoio sustentável do Congresso Nacional, vai governar. E se esse cara não se comportar mais ou menos bem diante do que diz a Constituição e da lei, ele também não vai governar, independentemente de quem seja o presidente. E nós vamos dizer que nós não somos uma democracia. O problema do nosso Supremo Tribunal Federal, alguns problemas, é que tudo vai para o Supremo. Ai, por que tudo vai para o Supremo? Sabe por quê? Um dia eu me perguntei, quantos dispositivos será que tem a Constituição brasileira? Nunca ninguém me disse, eu peguei e contei. Sabe quantos tem? Mais de 1.600 dispositivos tem a Constituição brasileira. Qualquer coisa está na Constituição brasileira. O Colégio Dom Pedro II está na Constituição brasileira. Você não tem 34 direitos, você tem 30 direitos. 130 direitos. Pela época histórica da confecção. Tudo está na Constituição. Quando tudo está na Constituição, tudo vai parar no Supremo Tribunal Federal e eles vão decidir pra caramba! Porque os legisladores brasileiros constituintes resolveram pôr tudo na Constituição. Colocou tudo na Constituição, você deu um poder astronômico para o Supremo Tribunal Federal. É assim. E além disso, por que ele está tão congestionado? Porque ele julga crime. É brincadeira. O Supremo Tribunal Federal julga crime. Mas é assim, e é assim há muito tempo. Isso explica por que o Supremo age como ele age, gente. Por que ele age como ele já age? Porque o Poder Legislativo é omisso em relação a um monte de coisas. Ele é omisso, ele não vai decidir, ele vai fazer de tudo para não decidir nada. E o Poder Executivo, ele atropela a lei, atropela as balizas, porque ele quer fazer coisas que estão contra a Constituição e o Supremo vai e corta a cabeça desses atos. Porque nós somos uma democracia, porque ninguém manda sozinho. Graças a Deus pelo Supremo Tribunal Federal. E se não houvesse Supremo Tribunal Federal? Impensável uma democracia sem Supremo Tribunal Federal. Impensável uma democracia sem Supremo Tribunal Federal. Deixa eu mostrar uma outra coisa agora. Onde está o processo? E o processo? Onde está o processo? Deixa eu mostrar o processo para vocês. E eu acho que falar de processo só reforça tudo que eu disse aqui sobre tudo isso. Dá para pensar em poder judiciário sem processo? Essa é a minha representação de processo, tá? Isso é uma chave inglesa, é isso mesmo? Eu não sei usar, mas eu sei que é assim, a chave inglesa é assim, tá? Poder judiciário sem processo, dá para pensar em poder judiciário sem processo?
sem um autor, sem citação, sem réu, sem contestação, réplica, audiência, prova, sentença, recurso, agravo. Dá para pensar? Não dá. Tem que ter uma sequência de atos. Tem processo. Sem poder judiciário não existe sem processo. O poder legislativo. É possível pensar em função legislativa sem processo legislativo? Não dá para pensar. Dá para pensar em administração pública, em poder executivo, sem processo administrativo? São milhares e milhares e milhares de processos. Não há poderes funcionando. Exercício de jurisdição, de administração, de legislação, sem processo. Porque processo também é limitação de poder. Você só pode agir segundo isso aqui. Dentro do legislativo, dentro do executivo e dentro do judiciário. Tá? Controle de constitucionalidade. Lembra que eu coloquei aqui o controle de constitucionalidade? Nós temos um controle de constitucionalidade difuso. O que é o controle difuso? Qualquer juiz faz. Os 20 mil juízes brasileiros fazem controle de constitucionalidade. E você vai subindo, 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 e aí cabe o recurso extraordinário, e quem vai acabar dando a palavra final sobre a Constituição é o Supremo Tribunal Federal por causa do recurso extraordinário. Certo? Na Europa não é assim. Na Europa não é assim. O sistema deles não é difuso, o sistema deles é concentrado. Todo o controle de constitucionalidade só acontece aqui. Os juízes que estão aqui no Poder não fazem controle. No Brasil, os 20 mil juízes que existem fazem controle de constitucionalidade. Na Europa não, só a Corte Constitucional faz. Por isso eles chamam de modelo concentrado. Nós temos o concentrado? Temos! Vocês já ouviram falar de ação declaratória de inconstitucionalidade? De ação declaratória de constitucionalidade? De ação de inconstitucionalidade por omissão? De arguição de descumprimento de preceito fundamental? Já ouviram falar de tudo isso? O que tudo isso é? Processo que só tramita perante o Supremo Tribunal Federal. Não há controle de constitucionalidade sem processo. Não há exercício de jurisdição constitucional sem processo. Já ouviram falar das comissões de Constituição e Justiça, as CCJs, que barram um projeto por inconstitucionalidade? Isso é fruto de quê? De um processo legislativo. E dentro do Poder Executivo, já ouviram falar do veto jurídico do Presidente da República? Isso é fruto do quê? De um processo administrativo que dá para ele essa decisão e ele toma a decisão de vetar. Não há controle de constitucionalidade no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, sem processo. E não há poderes sem processo. Então, a Constituição depende de processo. E a lei depende do quê? A lei depende do quê? Lembra quando eu falei que falar da legalidade é importante por causa do processo? Gente, qual é a melhor forma de solução de conflitos? Sabe qual é a melhor forma de... E essa que eu vim propor aqui, por essas horas. Qual é a melhor forma de solução de conflitos? Converse com a pessoa com quem você tem um conflito. E se disponha a ouvi-la. Para que ela ouça você. E aí, você percebe que para fazer um acordo com ela, você tem que abrir mão de alguma coisa. Transação é isso, múltiplas e paralelas, recíprocas concessões. Abra mão. A melhor forma de solução é o acordo, é a transação. Por meio de mediação ou conciliação. É isso. Melhor do que tudo isso, sabe o que é melhor mesmo? É você olhar para o cara e falar assim: nossa, esse cara fez uma besteira enorme, mas não tem a menor condição de me pagar indenização nenhuma. Meu irmão, vai com Deus. Não vou te cobrar nada. Não vou te cobrar nada. Eu tenho um carro, eu amo o meu carro. O Superimenstre talvez conheça o meu carro. Nossa, eu tenho meu carro faz 20 anos, 23 anos que eu tenho meu carro. Eu amo a minha Mercedes. É linda. Ela é 93, depois é mais linda a minha Mercedes. Dá um trabalho. Sabe quantas vezes já bateram nela? Mais de 6 vezes. Aí o cara bate no carro. Vai com Deus. Você quer ser feliz ou ter razão? Abre mão. Abre mão. Até porque a decisão nunca vai agradar todas as partes. A decisão nunca vai agradar, gente. Abra mão. Gente, abra mão. Aí eu já estou indo para o final da coisa. Abra mão para tua mãe, para o teu irmão, para o teu amigo. Minha cunhada depois disse assim para mim: nossa, um cara deixou de vir na minha casa por causa de política. Eu liguei para ele assim: pô, cara, você vai deixar de ser meu amigo por causa de política? Caramba! Ele falou: é mesmo, que besteira. Não, eu não vou deixar de ser seu amigo por causa de política.
Abra mão, em nome da paz, com a sua mulher, com seu marido, com seu filho, com sua sogra, com seu primo, com seu amigo, com seu vizinho. Abra mão. Nós somos muito diferentes e nós temos que viver juntos. Abra mão, renuncie. Aquela hora que dá vontade de falar um negócio, não fale, engula e não fale. Amanhã ela vai te dar um beijinho, ela vai perceber que você podia ter falado e não falou. Eu falo, ai, que legal, ele foi legal comigo. Seja legal com as pessoas, para as pessoas serem legais com você. Abre mão, ninguém pode ter tudo, gente, ninguém pode ter tudo. Abre mão. Essa é a melhor forma de solução, é a renúncia. Essa é a melhor forma de solução, é a renúncia. Se não dá para renunciar, faz um acordo, perde um pouco, uma entrega. Gente, bater no meu carro 6 vezes. Gente que nunca me pagou dívida. Dezenas. Eu vou brigar com o cara. Não vale. Quanto desgaste emocional. E quando não é dinheiro também, a pessoa não tem razão. Vambora. Eu esqueci já disso, pronto. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Porque para ter razão, eu posso de vez em quando eu venho aqui na Unicid, faço uma palestra dessa e mostro, tudo isso aqui é razão, tudo isso aqui é razão. Razão, para você pegar essa razão e, pautado por amor e tolerância, poder conversar com as pessoas e mostrar que a coisa não é bem do jeito que elas pensam. Que não é bem do jeito que elas pensam. Onde mais está o processo? Na lei. É aqui, né? Se você não faz, não renuncia. Se você não faz acordo, se você não quer submeter uma arbitragem, e o cara quer ir pro pau, e o brasileiro sempre vai pro pau, né? Ele vai pro pau sempre. O brasileiro vai pro pau. Ele não sabe perder nada. Ele te mata. Se você não concordar com ele. Né? Em termos, não mata. Ele vai para a justiça. É por isso que o Brasil tem mais processos que todos os países do mundo. Nós temos 150 milhões de processos em andamento. Porque o brasileiro não abre mão de nada. Nada. Por quê? Porque ele não é culto, educado, civilizado e sábio. Porque não vale a pena ir para a justiça. A justiça é fria, porque leva anos, um desgaste enorme, um gasto enorme, e no final das contas você nem recebe direito que você queria. Não vá! Gente, é verdade. Deixa eu dar o lado positivo, eu sempre vou olhar o lado positivo das coisas. Temos 150 milhões de processos de tramitação. Mas as pessoas não morrem na rua por causa das brigas. Excepcionalmente só. Não morrem. Então, melhor ir para a justiça do que para um ringue e um matar o outro. Melhor a gente ir para o ringue do poder legislativo, do parlamento, e lá você mete o pau, grita, fala e acontece. Mas ninguém morre. Dentro do parlamento ninguém morre. Ninguém morre. Essa é a guerra democrática. Isso é legal, isso é legal. Guerreiro o que você quiser lá dentro, mas só lá dentro. Lá fora, não. Lá fora, não. E alguém vai me dizer que isso aqui não é legal. Que nós não somos uma democracia, um Estado de Direito, que nós não temos uma Constituição que vale a pena, que nós não temos legalidade, que nós não temos direitos humanos. Deixa eu mostrar o processo aqui também. E o processo democrático? O processo democrático eu vou falar de coisa sensível também, hein? Olha o tamanho do processo que está aqui. Você sabe que processo é esse aí enorme? Alguém sabe qual é o nome disso? Isso aqui se chama processo... Nossa, o povo vai demonizar isso quando eu falar isso. Vai dar pau. Processo eleitoral. Processo eleitoral. Nossa, professor, mas por que ele é tão grande? Sabe por que ele é tão grande? Porque são centenas de procedimentos jurisdicionais. São centenas de procedimentos administrativos. E no nosso poder legislativo, na nossa justiça eleitoral, eles também emitem decisões que são ordens genéricas, que são mandamentos genéricos, como leis, que são regulamentos e portarias, etc., que é algo da função legislativa aqui dentro. Então são centenas de processos. Isso é democracia, gente. Nós somos uma democracia. E uma das razões porque a nossa democracia é legal, sabe por quê? Porque nós temos um poder, no poder judiciário, uma área especializada em justiça eleitoral, que é a justiça eleitoral. Poucos países do mundo têm, nós temos. E a presidente do PT vai e mete o pau na justiça eleitoral na televisão, dizendo que tinha que acabar por isso. Inacreditável. Que grande oportunidade ela perdeu de ficar quieta. Fala uma asneira desse tamanho. Uma asneira desse tamanho. Quem tem processo eletrônico tão bom quanto o nosso?
funciona. Essas pessoas reclamam, foram eleitas 6, 7, 8 vezes via processo eleitoral. E agora diz que a justiça eleitoral é uma mentira, uma farsa, que isso tudo foi... Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Isso tudo é perfeito? Não, nada disso é perfeito. Nós temos que aperfeiçoar e melhorar tudo isso. Tudo. Compete a você que estuda direito e que é cidadão de verdade, está com vontade de brigar candidato e vá lá e brigue. É assim que as coisas mudam. A partir de uma visão como essa. O processo está nos poderes, o processo depende da Constituição, do processo depende a lei, do processo depende o processo eleitoral, as eleições dependem do processo. E aqui nós temos direito, como cidadão no mundo, e um cidadão do mundo tem mais direito do que nós. Pessoal, mas a gente ganha muito pouco. Essa é a razão de tudo. Essa crise generalizada que nós temos é por causa de uma crise econômica. Mas ela não é só brasileira, ela é mundial. Ela é mundial. E ela começa nos anos 60, quando o eixo do desenvolvimento no mundo sai da Europa e dos Estados Unidos e vai para a Ásia. E aqueles países começam a se tornar forças e potências econômicas. Coreia, China, Índia. E aí, para China se desenvolver, ela abriu o seu país para todas as empresas europeias e americanas que quisessem produzir ali com baixo custo, com transporte em abundância, com salários baixíssimos, para ganhar muito dinheiro e levar para lá toda a tecnologia que eles queriam. E em 40 anos eles se tornaram a primeira potência do mundo. E está faltando emprego, e está faltando dinheiro, e está faltando tudo em todos os lugares do mundo. Porque tudo foi para a Ásia. E nós ficamos fazendo briga entre nós aqui, porque nós estamos com pouco dinheiro e com pouca visão política para enfrentar e resolver esses problemas. Vou falar só um pouquinho, não dá, nossa, não dá. Eu vou dizer algo muito radical. O Brasil, com 30 milhões de pessoas passando fome, com 50 milhões de pessoas na informalidade, com tanta gente, com tanta carência como temos no Brasil, não tem o menor cabimento pensar em teto de gastos. Como não tem nenhum cabimento pensar em arcabouço fiscal. O Brasil precisava estar gastando muito dinheiro. É isso? É. E a nossa dívida pública, a nossa dívida está em quase 80% do PIB. Vai ver a americana é 140% do PIB, e a japonesa é 210% do PIB, e a chinesa é 130% do PIB. E esse país todo, sabe por quê? Porque eles descobriram. Isso é verdade, gente. Eu não sei se você já ouviu isso. Nenhum país quebra quando toda a sua dívida é em moeda nacional. A nossa grande dívida é em reais. Não devemos nada em dólar. Nós temos uns 350 bilhões de dólares em títulos americanos nos Estados Unidos. Nós não devemos nada para ninguém, a nossa dívida é em reais. Quando você tem dívida em reais, sabe o que você faz? Quando você precisa de dinheiro, você emite títulos públicos, você roda a maquininha e dá dinheiro para todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa que as pessoas não sabem. Antes da pandemia, o Fed americano, que é o Banco Central americano, sabe quanto ele tinha de dinheiro reservado ali? 2,7 trilhões de dólares. Sabe quanto tem no Fed hoje, depois da pandemia? Quase 10 trilhões de dólares. Como é que eles fizeram isso? Girando a maquininha. E dando dinheiro para as pessoas e para o mundo inteiro. Gerou inflação? A inflação que tem não é por causa disso. Título público, dívida, girar a maquininha, não gera inflação se for feito com inteligência. O Brasil não tinha que estar economizando nada. O Brasil tinha que estar resolvendo a vida de todo mundo. Na saúde, na educação, na fome, de todas as maneiras. E se desenvolvendo a partir de uma coisa que os militares fizeram. Plano Nacional de Desenvolvimento. Quem é que toca isso? É a iniciativa privada? É o mercado que vai fazer o Brasil se desenvolver? O mercado nunca fez nenhum país se desenvolver desse jeito. São os estados que fazem os países se desenvolverem. Eles têm o comando de tudo. Sempre foi assim. O mercado ocupa espaços que o Estado não quer ou não pode ocupar. E nada
Nada pode substituir o Estado, porque só o Estado é capaz de investir bilhões e trilhões de dólares para realizar algumas coisas que só o Estado é capaz de fazer. Olha para o teu celular, você acha que foi a iniciativa privada que te deu o celular? Não, foi o governo americano que investiu muito em tecnologia, eles juntaram tudo para fazer o celular e tantas outras coisas acontecerem. É o Estado que faz isso. E o mercado, para ajudar nessa estratégia, junto com a inteligência que vem dos bancos universitários. É assim que o país cresce. Está errado isso. Vai demorar para o Brasil sair da crise? Vai. Mas nós somos uma democracia, porque tudo isso aqui funciona. Tudo isso aqui funciona. Temos muitos direitos fundamentais. E eu já estou partindo e eu quero encerrar daqui a pouquinho, mas eu preciso falar uma coisa. Nessa mão direita, o cidadão tem um grande direito processual fundamental que se chama devido processo legal. O Estado quer me pôr na cadeia porque acha que eu pratiquei um crime? Não vem pôr na cadeia, não. Venha contra mim por meio do devido processo legal penal. O Estado quer que eu pague imposto e eu não paguei? Ele quer tomar meus bens porque eu não paguei imposto? Venha contra mim por meio do devido processo legal e execução fiscal. O meu vizinho quer indenização porque eu bati no carro dele? Venha contra mim? Não vem pôr na mão, não. Venha contra mim por meio do devido processo legal, processo civil e indenizatório. Para tomar os meus bens e a minha liberdade, precisa de processo. Devido processo legal, uma grande arma de defesa. É o escudo do He-Man, que cada um de nós tem no braço, o escudo de He-Man. Até que eu fui interpelado por um molequinho de 5 anos, e ele disse: tio, o He-Man não tem escudo, tio. É mesmo? Quem é que tem escudo? Tio, quem tem escudo é o Capitão América. Isso é o Capitão América! Quem inventou o devido processo legal foram os americanos também. Devido processo legal é o Capitão América! Que grande arma de defesa. Alguém vai dizer que isso não é verdade? Se isso não fosse verdade, nós não tínhamos 150 milhões de processos em tramitação no Brasil. É porque isso é verdade. Agora, apesar da garantia toda de devido processo como arma de defesa, me prenderam sem processo. Isso acontece? Acontece. No mundo inteiro, aqui também acontece. Me tomaram os bens sem processo. Fizeram isso. Não me deram informação. Não me deram. Romperam com os meus direitos. Não me submeteram ao processo que tomaram direitos. O que eu faço? Eu tenho uma outra arma na outra mão, que é uma arma de ataque, não mais de defesa. Se é liberdade, HC. Já ouviu falar de HC? Não é o Hospital das Clínicas, tá? HC não é o Hospital das Clínicas. É habeas corpus. HD não é aquele negócio do computador. Não é isso. É habeas data. Tá certo? Habeas corpus é data. Mandado de segurança. Já ouviu falar de mandado de segurança? Mandado de injunção. Ação civil pública. Ou mesmo ação. E ação popular. Tem ação popular ainda contra o Estado. Tudo isso é processo. Para onde quer que eu olhe, eu vejo processo. Eu olho para a separação, eu vejo processo. Eu olho para a Constituição, eu vejo processo. Eu olho para a lei, eu vejo processo. Eu olho para os direitos fundamentais, eu vejo processo. Eu olho para a democracia, eu vejo processo. Porque processo é limitação do poder. Você só pode andar segundo dentro dessa regra. Isso aqui é limitação do poder do Estado. Isso aqui, portanto, é para o Estado limitação e para nós é garantia de liberdade. Garantia de liberdade. Deixa eu dizer 2 coisas. A minha assistente Aline está andando por aí. Peça a ela um livrinho amarelinho. Caiu o troço. Caiu. Nossa, o troço caiu, eu não fiz nada. Não fui eu. O troço caiu sozinho. Eu queria que alguém pedisse lá para ela um amarelinho. Gente, nós somos uma democracia. Oi. Não caiu sozinho, não, foi o He-Man. Foi o He-Man. O He-Man? Nossa, eu não vi ele passando por aqui. Gente, eu participei de uma luta política entre 2010 e 2013, intensamente, contra o Código de Processo Civil, porque eu dizia que o Código de Processo Civil era autoritário. Eu fiz tanta coisa, que eu falei, ou eu escrevo isso, ou eu nunca mais vou lembrar de tudo que eu fiz. Eu escrevi um livro, é o menor livro da minha vida, mas ele é muito importante, porque, obrigado, é esse. Alguém assim me perguntou, professor, com tudo isso que você fez, você vivia chamando o Paulo Teixeira, hoje é ministro do Lula, é o projeto autoritário do Paulo Teixeira. Eu fui na Veja e falei, querem a ditadura do judiciário. Falei muito que querem a ditadura judiciária. Um dia me perguntaram, professor, que história é essa? Há uma ditadura judiciária? Falei, não há ditadura judiciária nenhuma. Mas por que você falava isso? Porque o processo é um troço tão chato, mas tão chato, que
ouvi sobre isso. Falei, nossa, professor, esse troço é muito chato, não dá pra fazer uma matéria com você. Aí eu apelava, querem a ditadura do judiciário? Aí os caras, então vem aqui pra Veja. E aí eu fui entrevistado nas páginas amarelas da Veja, querem a ditadura do judiciário? Ai, que legal, quem foi falar isso? Vocês entenderam por que eu falei isso? Tinha que falar para chamar atenção, para poder falar daquelas coisas. E foi ótimo. É nessa luta, eu fiz 76 palestras. Eu falei 2.000 vezes com a Câmara dos Deputados, 2.000. Falei umas 300 vezes com o Senado Federal. Fui a Brasília seis vezes. Eu escrevi 50 artigos. Fiz montes de programas de rádio e televisão. Nossa, falei com todo mundo que eu pude na vida. E alguém um dia me perguntou, professor, você nunca foi ameaçado? Eu falei, não. Porque nós somos uma democracia. Porque se eu tivesse sido ameaçado, eu ia pensar 10 vezes se valia a pena eu colocar a minha vida em risco, a minha família em risco por causa do Código de Processo Civil. Eu nunca fui ameaçado. O que aconteceu de mais grave, no final do processo, em 2013, em Brasília, eu fui recebido pelo deputado Paulo Teixeira. E quando eu entrei na sala, nossa, o cara estava bravo comigo. Os assessores estavam comigo, todos se arrancaram, só tive uma testemunha disso. Nossa, o cara estava muito bravo comigo. Aí no final ele falou assim, professor, afinal, quais são as 25 maldades do novo CPC? Aí ele se dispôs, né? E aí eu falei. Ele prometeu que ia lutar por várias das coisas que eu falei. E ele conseguiu as coisas que eu falei. Coisas mudaram no projeto por causa disso. Mas eu tive que engolir todo o sapo das coisas que eu ouvi um monte de coisa. Mas mudou. Porque nós somos uma democracia, porque ninguém manda sozinho, porque isso aqui funciona. Essa aqui é a história dessa luta. Dá uma passadinha aí enquanto nesse final... deixa eu passar ali, deixa eu passar aqui. Dá uma olhadinha e passa para trás, só para ver. Eu vou sortear daqui a pouquinho. Só para passar, dá uma olhadinha rápida assim, rápida. E esse livrinho, o novo CPC... Nossa, em 2016 eu já tinha escrito muito, não comentei quase todo, eu comentei 2/3 do Código de Processo Civil e eu não comentei a parte final, E todo mundo ia sair com seus livros e eu resolvi fazer um livro muito interessante sobre o novo CPC, que está aí para vender para todo mundo e eu trouxe esse e eu vou sortear nesse instante. Ele vai passar e eu vou sortear. Na primeira parte desse livro, passa esse aqui para trás, passa, dá uma olhadinha aqui e manda para trás para as pessoas verem. Na primeira parte eu fiz algo interessante. As 40 coisas que desapareceram do Código em relação ao Código 73. Você lê em 3 minutos 40 coisas, você já viu coisas que não existem mais desde o Código 73. Na segunda parte, eu coloquei as 200 coisas mais importantes. Você lê as 200 coisas, você já fez uma viagem sobre o CPC. Na terceira parte, eu transformei cada um dos 1.072 artigos em uma linha. Se você tiver a paciência de ler 1.072 linhas, você lê o Código de Processo Civil inteiro. Na quarta parte, eu reduzi o texto a 1/4 do espaço. Eu tirei parágrafo, inciso, a linha. Era desse tamanho e ficou assim. Era assim, ficou assim. Tirei parágrafo, inciso, blá, blá, blá. Se você ler esses 1.072 resumos, você passou pelo Código de Processo Civil inteiro. E na quinta parte, eu te dou um texto novo do CPC com todas as palavras novas riscadas. Aquilo que não está arriscado, você sabe que é igual ao Código 73. Então um livrinho muito interessante, ele está aí e passa por aí, eu vou sortear. E eu aproveito, com a autorização do professor Ganimedes, antes de eu fazer o meu encerramento disso aqui, porque eu não acabei, eu quero falar algumas coisas ainda sobre isso. É o seguinte, eu fiz uma coisa que nunca mais eu vou fazer na minha vida, nunca mais. Um louco me convidou, mas você não passa 2 semanas aqui dentro do estúdio e não faz umas 70 aulas, 50 aulas de 20 minutos sobre todo o Código de Processo Civil. Legal, vou, lá na USP eu vou. Eu fui, me arrependi. Não tinha ninguém me assistindo. Eu falava pro cameraman, olha pra mim. Quando eu falar uma coisa, faz assim, com o olhar, para dizer que você está prestando atenção. Quando eu contar uma piadinha, porque eu conto a piadinha para a parede, não tem problema, eu conto. Eu preciso me animar, eu conto a piada para a parede. Quando eu fizer, dá uma risadinha. Ele fez 5 minutos e o resto da hora ele não fez nada. Eu falei 20 horas para a parede. E eu falei, nunca mais eu faço isso na minha vida. Nunca mais. Bom, mas esse curso foi lançado. Foi lançado em 2020.
Nossa, eu tenho mais de 8.500 alunos nele e o pessoal tem gostado muito do meu curso. Muito, muito, muito. Valeu muito. Valeu o sacrifício, valeu. Eu nunca mais vou fazer isso. Ele tá lá, é muito legal. O curso é bem legal. O que eu ofereci ao professor Ganimedes já faz algum tempo, nós conversamos hoje de novo sobre isso, e a vocês. Esse curso tem 67 aulas de 20 minutos, são 20 horas aula. E eu falo de um mundo de coisas. E de uma maneira diferente, eu sou diferente dos outros autores, eu falo coisas diferentes, tem um monte de coisa diferente. E conto a história da luta do CPC, eu falo 500 mil coisas. O pessoal tem gostado muito. Custa R$ 147. Professor Ganimedes, não, para o pessoal da Unicid, na minha palestra, custa R$ 49,90 em 12 vezes no cartão. E ele, professor Ganimedes, me disse, olha, eu não sei exatamente quantas horas nós podemos conceder de atividade complementar para quem fizer esse curso, mas entre 20 e 30 horas. Então, saibam que é possível comprar esse curso de 140 por 49 em 12 vezes no cartão de crédito. Se você simplesmente ligar no WhatsApp, se quiserem anotar, deixa eu escrever aqui, eu vou escrever aqui na lousa, fica anotado aqui. Você liga no WhatsApp para Caio Igreja, o nome dele é Caio Igreja. Esse cara foi meu aluno, é uma pessoa brilhante, esse é o cara que sabe tudo de internet, é meu parceiraço, um cara sensacional. No WhatsApp, é assim que escreve, né? É uma trincheira, né? É assim? 17 99642 3667. Você dá para ler? 17 99642 3667. Caio Igreja. Você diz, sou aluno da Unicid, assisti a palestra, quero o curso com desconto. E você pode pagar em 12 vezes no cartão. Dá quanto por mês? R$ 3,78. Para valer 30 horas de atividade complementar. E o meu desejo, o que eu espero realmente, assista as minhas aulas, é legal pra caramba. Eu vou do Código de Processo Civil inteiro, do artigo 1º até o último, falando só do que interessa, só do que é novo. Aquelas coisas que são muito velhas, repetidas, etc. Eu não falo, eu falo de todas as coisas novas. E é bem, bem legal. Manda um WhatsApp para ele, ele te manda nossa, ele manda um link. E ele manda para você no e você recebe lá, você paga no cartão, e recebe o curso desse jeito. E eu recebo o curso desse jeito. Tá? É isso. Deixa eu então agora... deixa eu sortear o livro já? Já é simples. Não, esse não. Eu já ia sortear o seu. Nossa, que injustiça, né? Putz, ele veio, comprou o livro, assinei para ele, eu tomo o livro dele, sorteio para os outros e ele fica vendo navios. Não pode, né? Então tá aqui. Este livro é o livro que está rodando por aí? Tem outro, professor. Tá, então esse que está rodando por aí, vocês me devolvem depois que eu já sorteio um já. Tá bom? Simples. Hoje é dia 26 de setembro, não é isso? Alguém aniversaria hoje? Alguém aniversaria hoje? Você aniversaria hoje? Então é seu livro. Vem buscar o livro. Mas ela não fez aniversário ontem também? Ela não veio buscar o livro? Ela não ganhou? Mas não fez aniversário ontem Ela também? Eu fiz aniversário domingo, se passar daí é seu. Vai Oi. pela fileira e pelo número da cadeira. Parabéns, parabéns. Então vamos lá mais perto dele para tirar a fotografia. Peraí, eu não vou embora, deixa eu acabar o meu negócio antes de vocês irem embora, tá bom? Ela ganhou o livrinho, tinha a fotografia. Que legal. Você ganhou ontem também? Era seu aniversário ontem também? Em setembro? Pô, você vai ganhar todo dia então.
Pronto. Amanhã não faz isso. Eu faço em dezembro, eu acho que deveria ser isso. Gente, o outro livrinho, opa! Eu vou dizer quando é que vai ser, tá bom? Vocês querem? Decida. O aniversário da minha mãe, do meu pai ou do meu irmão mais velho? O aniversário da pessoa mais importante, da sua mãe. Da minha mãe, tá. Se não ninguém tiver, é o livro pequenininho do Combate o Bom Combate. Se não for o dia do aniversário dela, é um dia para trás ou um dia para frente, a gente vai achar. Para trás primeiro, depois para frente. 8 de maio. Quem aniversaria em 8 de maio? Não? 8 de maio? 8 de maio? Aquele livrinho que está rodando aí é seu. Tá bom? Que bom. Ele conta a história da luta do CPC. 8 de maio, 8 de maio. A minha mãe querida, nossa, eu começar a falar dela. Ixi. A minha mãe, ele escolheu a minha mãe. Minha mãe foi uma atriz muito conhecida entre os anos 30 e os anos 50. Ela parou tudo na vida dela por minha causa. Quando eu nasci, ela largou a vida artística. Ela fez um filme que é considerado um dos mais importantes do mundo de todos os tempos. Está entre os 100 filmes mais importantes do mundo de todos os tempos. E é um dos filmes mais importantes do Brasil. Dos filmes mais importantes entre os 30 e 40, só tem 2 que são antes dos anos 50. E o filme da minha mãe é de 1933. Que se chama Ganga Bruta. O nome dela era Déa Selva. Minha mãe era uma baita artista. Minha mãe era tudo de bom. Minha mãe era tudo de bom. Eu publico essas coisas. Meus irmãos, né? Todo mundo conhece meus irmãos. Vocês devem ter conhecido meus irmãos. Vocês lembram do corintiano da escolinha do professor Raimundo? Lembram do corintiano da escolinha do professor Raimundo? Chamava Ounei Casarré. Um irmão que eu perdi há 30 anos, era o meu irmão herói. E um outro irmão que chamava Older Casarré. Older Casarré. Ele fez 36 filmes de longa-metragem, 20 novelas, trocentas peças, muita dublagem. A cara dele é muito conhecida, apesar de ele ter morrido já há 30 anos. Older Casarré. Essas pessoas todas que eu amo estão sempre no meu Instagram, eu estou sempre publicando fotografia. Até publiquei uma foto do meu irmão anteontem. Então, tenho falado sobre essas coisas todos os dias praticamente. No Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, todos os canais, sempre, Prof. Costa Machado, me acompanhe por lá, é legal. E para mostrar essas coisas. E aqui então eu começo a encerrar. Gente, qual é o meu... Por que eu acho que essa palestra é tão importante? Porque as pessoas, mesmo as pessoas muito esclarecidas, que se o cara não é constitucionalista, se ele não é da área do direito, ele não sabe essas coisas. Ele não entende essas relações entre essas 5 coisas. Tudo isso é a mesma coisa, Então é um arsenal de informações. E alguma informação pode ser um mote para você ir conversar com aquela pessoa que está odiando coisas da política, que está odiando tudo isso. Gente, tem gente que está odiando a esquerda. E tem gente que odeia a direita. Como é que alguém pode odiar a direita ou a esquerda? A política é direita e esquerda. Sempre foi, tendo ou não esse nome. Sabe, a irracionalidade de odiar a esquerda ou de odiar a direita é a mesma de um palmeirense odiar o corintiano, ou o corintiano odiar o palmeirense, gente. É a mesma coisa, a política é feita de direita e de esquerda. Se você é mais conservador, você está mais à direita. Se você é mais progressista, você está mais à esquerda. Normalmente, os pobres tendem a ser mais progressistas do que conservadores. Normalmente. Por quê? Porque eles querem que as coisas mudem, que as coisas avancem, sejam transformadas. Então o pobre tende a ser mais progressista. E o rico? O rico tende a ser mais conservador. Por que eu vou querer mudar as regras do jogo e as coisas nessa sociedade se está indo tudo bem para mim? É assim.
É desse jeito, gente, é isso. Quando você pensa em direita e esquerda na economia, é um pouquinho diferente a coisa. Assim, na esquerda, é porque você acredita que o Estado tem um papel muito importante. Mais importante, um pouco mais importante do que o mercado. E o pessoal da direita acha que o mercado tem um valor mais significativo do que o do Estado. As duas visões são corretas. É uma questão de momento, de conveniência, de circunstância, de contexto. Gente, na questão de costumes, seja conservador, mas não odeie quem pensa de uma maneira progressista. Pense na sua vida. De repente tem muita gente que é conservadora porque é cristã, quando na verdade os cristãos precisam perceber que a maioria das pessoas do Brasil, de verdade, não é cristã. E pensa de uma maneira diferente. Mas nós somos uma democracia, nós temos que conviver com tudo isso, gente. O que a nossa Constituição é? Uma grande mistura de direita e de esquerda. Os direitos fundamentais individuais vêm todos do liberalismo, da direita. Mas os direitos sociais vêm todos da esquerda. O progressismo vem da esquerda. E nós precisamos das duas coisas da mesma maneira que nós precisamos dos nossos direitos individuais, nós precisamos dos nossos direitos sociais. Porque no Brasil existem muitas pessoas com carência. E o Estado precisa prover isso de qualquer maneira. Então, não há espaço para demonização nem da direita nem da esquerda, gente. Seja o que você quiser. Seja o que você quiser. Não está errado ser de esquerda como não está errado ser de direita. Acho que a visão mais adequada, as pessoas mais razoáveis, elas tendem a ficar no centro. E o que é o cara de centro? É o cara que, embora seja mais conservador, ele vai lutar por algumas pautas com algumas pautas progressistas porque ele acha que é justo. E alguns caras que são de esquerda ou são progressistas vão lutar junto com os conservadores por certas pautas porque acham que aquilo não dá para mudar com aquela rapidez ou com aquela radicalidade, estão querendo mudar, então ele vai junto com os caras com os conservadores para certas coisas. Quando as pessoas olham para mim, eu acho que elas vão, não, esse cara é de esquerda, esse cara é progressista. Eu sou. Num país que tem 30 milhões de pessoas com fome, 50 pessoas na informalidade, milhões de pessoas desempregadas, com essa dificuldade toda que nós estamos vivendo, não dá para ser conservador, eu tenho que ser progressista mesmo. Pois é. Agora, minha luta no novo CPC, nossa, foi extremamente conservadora. Eu queria manter o Código 73, eu não queria esse novo código. Porque eu achava que ele avançava demais e queria ir além do que devia. Extremamente conservadora a minha posição. Eu falava de ditadura do poder judiciário. Muito poder na mão do juiz. Eu não queria que eles tivessem tanto poder desse jeito. Sem dúvida. Mas eu queria que mantivessem coisas. Sabe uma coisa que o progressismo que dominou os legisladores provocou? A extinção e o desaparecimento do processo cautelar. Nós perdemos pra caramba. Nós temos um troço chamado tutela provisória que não funciona, que funciona muito mal. Nós jogamos no lixo a coisa que mais nos dignificava, porque nós tivemos uma posição progressista quando tínhamos de ter uma posição conservadora. Mais ainda, conservador, eu queria manter o Código 73. Eu fiz 2 projetos de lei para transformar o Código numa reforma do Código 73. Eles rejeitaram o meu projeto em 15 linhas, porque eles queriam um novo código, porque um novo código ia dar vantagens políticas e prestígio político àqueles que encabeçaram essa luta. E eu estava do outro lado, eu estava, na verdade, junto com os conservadores, eu queria manter, e todo mundo queria mudar. E eles queriam mudar algo fundamental, deixa eu contar isso, que é importante. Sabe que é a coisa que eles mais queriam? Que o juiz conferisse sentença e executasse a sua sentença imediatamente. E eu queria a manutenção do efeito suspensivo da apelação. 3 anos eu lutei por isso, 3 anos eu lutei por isso. Não lutei pelo processo cautelar, porque isso era mais importante que o processo cautelar. E a gente conseguiu, naquela última reunião com o Paulo Teixeira, caiu a história do juiz executar a sentença. Num país que tem 150 milhões de processos, onde o juiz tem que dar 60 sentenças por semana, você vai permitir que ele dê a sentença e execute o réu antes da confirmação do tribunal? De jeito nenhum. Mudou. Essa é a maior contribuição que eu dei nesse código. A volta do efeito suspensivo da apelação. Graças a Deus por isso.
Porque se não houvesse Código de Processo Civil nenhum novo, eles apenas tirassem o efeito suspensivo da apelação, eles teriam conseguido uma revolução no Poder Judiciário muito maior que todo o Código. O que eles mais queriam, eles não levaram. E eu sei que a minha luta foi muito importante nisso. Extremamente conservadora. Ser conservador ou ser progressista é uma questão de contexto, é uma questão de circunstância. Você pode ter uma posição de um lado, posição do outro, você pode andar sempre no meio e adotar a posição que você acha que é mais justa, seja ela de direita, seja ela de esquerda, não importa. Não odeia a esquerda, não odeia a direita. O que a gente pode detestar é a extrema esquerda. A extrema esquerda não dá. Como a extrema direita não dá. Porque na extrema esquerda os caras querem derrubar o governo. E na extrema direita os caras também querem derrubar o governo e acabar com a democracia dos dois lados. Isso é que não dá. Então, enquanto você não está na extrema, tenha a posição política que você quiser. E a melhor de todas é estar no centro, onde você consegue conversar com todo mundo e buscar soluções melhores, porque nós somos uma democracia e nesse parlamento nós somos capazes de construir coisas. E isso é absolutamente verdade. Para encerrar, gente, que essas informações sirvam como mote, como razão, como inspiração para você conversar com aquela pessoa que está rompida com você. Deixa de lado o teu orgulho, porque foi ela que te ofendeu. Foi ela que bateu o telefone na sua cara, foi ela que xingou você, foi ela que disse um monte para você e naquela hora você não teve coragem de dizer um monte ao contrário para ela e fez muito bem, senão ia fechar a porta definitivamente. Procure por essas pessoas que estão rompidas com você, que estão com ódio de você, porque você pensa de um lado e não pensa do outro, porque pensa do outro e não pensa aqui. Eu acho que isso é mais do que magistério. Isso aqui é magistério. Não é ministério, isso aqui é missão. Perdoe aquela pessoa que te ofendeu por causa de política. Procure por ela. Restabeleça o seu relacionamento com o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, com o seu amigo, com o seu parente, com o seu vizinho, com o seu professor, com o seu colega de trabalho, com o seu colega de escola. Se valha desse conhecimento para conversar com tolerância, não levanta a voz, não perde a paciência, engole o que você não gosta. Esse é o jeito da gente conseguir a reconciliação com as pessoas que estão rompidas conosco por causa dessas coisas, Nada daqui é perfeito, mas se nós não tivéssemos isso, seria muito pior. Seria muito, muito, muito pior. Quero me colocar à disposição nesse último momento para quem quiser tomar qualquer posição e perguntar qualquer coisa que eu pense sobre isso. Temos um tempinho? Pode ser? São 9h10, mais 10 minutinhos para as pessoas poderem falar? Pode ser?